Neste vídeo, você vai aprender a desenvolver um robô trader do absoluto zero utilizando o indicador MACD, que para o mercado brasileiro gerou este resultado. E para o mercado internacional, utilizando a plataforma Black Arrow, gerou este resultado em dólar. Qualquer pessoa, mesmo que não conheça nada de programação, que seguir o passo a passo desse vídeo, será capaz de colocar esse robô trader para operar na sua conta ainda hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Leandro, sou engenheiro, trader e programador de robôs. Se você gostou da ideia desse conteúdo, já manda aquele clique aí no like para curtir esse vídeo. Agora vamos juntos programar esse robô? Vem comigo! Pronto, já estamos aqui com o Profit aberto. Lembrando, que todo o passo a passo que a gente fizer juntos nesse vídeo, você vai poder aplicar igualmente no Black Arrow para mercados internacionais ou no Vector para o mercado de criptomoedas. E ao longo desse vídeo, eu vou mostrar para você qual vai ser o resultado aplicando esse mesmo robô que a gente vai estar desenvolvendo juntos aqui lá no Black Arrow para o mercado internacional. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir juntos como vai funcionar esse operacional utilizando o indicador MACD. Para isso, vamos adicionar aqui o MACD no nosso gráfico. Vou adicionar aqui o MACD histograma. O MACD precisa ser adicionado aqui em uma nova janela, então adicionamos e vamos aplicar também uma média móvel em cima do MACD, não em cima do preço, em cima do MACD. Vou inserir aqui, vou manter aqui uma média móvel de 9 períodos, clicar OK, pronto, já estamos com o MACD aqui na nossa janela. Vou fazer algumas modificações, A primeira delas vai ser em cima do MACD, então eu vou mudar aqui para ficar com a média longa de 50, a média curta de 26 e o sinal de 9. Vou dar OK e a média móvel, eu vou também entrar na configuração dela, vou manter ela como 9 períodos aritmética, vou mudar apenas a aparência aqui, vou colocar ela amarelo e vou colocar aqui a espessura 3, só para facilitar aqui a visualização aí no vídeo, ok? E agora com o MACD aqui no nosso gráfico, vamos definir quais serão as entradas e as saídas dessa operação. Vamos considerar sempre o seguinte, a compra vai acontecer quando o MACD ele estiver acima do valor zero, então se você observar aqui, o MACD tem um valor zero nessa posição aqui do gráfico. Todos os histogramas abaixo dessa linha é um valor negativo e todos acima são valores positivos. Para a compra, a primeira verificação que a gente vai considerar é que o MACD seja acima de zero e ele também esteja acima da média. Então são duas verificações que a gente precisa fazer, Nesse caso aqui, a gente teria esse box, ele estaria com o MACD acima do valor zero e também acima da média. Logo, ele entraria aqui numa compra no fechamento desse box. E quando ele vai sair? Aí a gente vai entrar agora qual vai ser a regra para o stop dessa operação de compra. O stop vai acontecer quando o MACD fechar abaixo da média. Então, nesse caso, ele sairia da operação neste box aqui. No fechamento desse box, ele sairia da operação. Nesse caso, a gente está falando de um ganho aproximado de 1,17%, 1,15% em um dia e 3 horas, Lembrando que aqui a gente está considerando a operação inicialmente aqui na Vale, num gráfico de 17 Renkos, ok? Mas você pode testar depois com outras periodicidades e em outros ativos também. A operação de venda vai acontecer exatamente o inverso. Então vamos pegar aqui um exemplo. Quando o MACD fechou abaixo de zero, ele fechou abaixo da média móvel, também de 9, nesse caso de 9 períodos, que também você pode nos seus testes mudar as periodicidades. Então ele vendeu no fechamento desse box, e quando ele vai sair da operação? No primeiro box que fechar acima dessa média, que no caso aqui, aparentemente é esse aqui. Então, no fechamento desse box, ele sairia da operação, então pegaria todo esse ganho aqui dessa posição até essa posição. Se a gente calcular, vamos fechar aqui, sairia daqui até aqui, ganharia aqui mais 2,31% em 19 horas, ou seja, tá mais de um dia também, do dia 9 para o dia 12, porque tem um final de semana aqui que o mercado estava fechado. Claro que existem infinitas outras maneiras de utilizar o MACD, mas eu tenho certeza que com esse código que a gente vai criar, basta você fazer pequenos ajustes para conseguir também gerar outras formas de utilizar o MACD aí no seu dia a dia. Pronto, definido nossas regras de entrada e saída, vamos juntos lá para o editor de estratégias e criar juntos esse robô. Todas as semanas subo novos vídeos sobre estratégias automatizadas e desenvolvimento de robôs de forma simples. Se você gostaria de aprender a desenvolver robôs para operar sozinho por você no mercado financeiro, se inscreva agora no nosso canal e não esqueça de habilitar o sininho para não perder nenhum vídeo e receber os códigos fontes desses robôs em primeira mão. Para você entrar no editor de estratégias, basta você vir aqui em estratégias, editor de estratégias, vai abrir essa janela, você clica aqui em estratégia em branco. Está com fundo branco, para você mudar, caso você tenha preferência, pode clicar com o botão direito, configurações do editor,
E aqui você muda tanto o tamanho de fonte quanto também o fundo. Eu vou colocar aqui no esquema no Dark e clicar OK, ele já fica aqui com a tela escura. Eu prefiro, mas você pode deixar da sua preferência, ok? E para facilitar aqui o nosso desenvolvimento, eu vou utilizar lá o nosso código base que a gente criou juntos aqui no YouTube. Se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar aqui no card e vou deixar também na descrição desse vídeo o link para você saber como que a gente criou a base, né? Esse código base que a gente pode utilizar praticamente para desenvolver qualquer robô trader. Então vou colar ele aqui e a gente vai utilizar ele como base. Vamos lá. Já copiei que eu tenho ele aqui, vou apagar tudo que tiver aqui nessa tela e dar um Ctrl V. Pronto, estamos aqui com o nosso código fonte base. E o nosso código base já tem o passo a passo aqui, né? Que você pode criar praticamente qualquer robô trader seguindo 3 simples passos. Seriam esses aqui: carregar o indicador, que no nosso caso a gente vai carregar o MACD e a média móvel que a gente vai aplicar sobre o MACD. Também definir o sinal de entrada, ou seja, em que momento que o robô trader vai entrar, tanto na compra, que é o sinal de compra, quanto na venda, que é o sinal de venda, e também aqui os sinais de saída, que a gente vai definir juntos aqui qual vai ser a regra, né, para o stop C, que é o stop de compra, e também para o stop V, que é o stop de venda. E a parte de baixo aqui não precisa ser alterada, porque no nosso código base já está pronto tanto a execução de entrada da operação, execução de saída da operação e também a coloração. Então essa parte de baixo aqui a gente não precisa mexer. Se você quer saber como funciona cada uma dessas linhas aqui de baixo também, vai lá naquele vídeo que eu deixei no card, mas também todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Segue lá, vai lá depois para você assistir e entender como que nós construímos juntos esse código base aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer vai ser carregar os indicadores, né? Mas para carregar os indicadores, a gente precisa vir nessa linha aqui, ó, e colocar as variáveis que a gente vai utilizar. Então vamos utilizar uma variável chamada valor MACD e vamos utilizar também o valor da média MACD. E os valores tanto do MACD quanto da média, né, do MACD, vai ser do tipo real, ok? Ou float em inglês também. Se você quiser usar a palavra em inglês, seria float. Então, definidas as variáveis, a gente já pode vir aqui no passo 1 e utilizá-las para receber as informações tanto do MACD quanto da média do MACD. E como que a gente vai fazer isso? Para recebermos primeiro o valor do MACD, nós vamos utilizar essa variável VMACD. Vou colocá-la aqui, 2 pontos igual, para a gente receber esse valor. E a gente vai receber o valor da função MACD. E a gente tem que definir as informações de configuração que a gente falou lá no setup. Quando você abre o parênteses aqui de uma função que tem no Profit, né, aqui no NTSL, você já abre aqui a informação da ajuda do que a gente precisa informar, quais os parâmetros que a gente precisa passar para essa função. Primeiro parâmetro é a média longa. Qual foi a média longa que a gente definiu juntos? 55 períodos. Qual que é a média curta, que agora o segundo parâmetro que a gente precisa passar? Média curta de 26 períodos. E qual que foi o sinal que a gente definiu? Sinal de 9. Fechamos aqui e agora para o MACD, para essa função, a gente precisa informar barra reta 1, barra reta. Assim, a gente está falando para o código que a gente quer receber o MACD no padrão histograma, ok? Feito isso, agora a gente precisa aplicar a média sobre o valor do MACD. E para fazer isso, a gente vai utilizar essa variável vMédia, MACD. Também vai receber o valor de média, que é a função de média aritmética. Ao abrir o parênteses, da mesma maneira vem a ajuda falando quais são as informações que nós precisamos passar nessa função. E a informação é muito simples aqui. A gente precisa primeiro passar o período, que nós definimos lá que será de 9 períodos. E aqui muita gente confunde, porque muita gente vê a aplicação da média usando o fechamento. E o fechamento seria sobre o fechamento de cada candle. Então, quando a gente quer colocar a média móvel dentro do gráfico ali, como normalmente a gente usa no gráfico. Mas nesse caso aqui, a série de dados que a gente vai utilizar vai ser o próprio MACD. Então a gente vai pegar a informação aqui do MACD e colocar nessa média. Quando a gente faz isso, a gente está traçando a média sobre o MACD e não sobre os valores dos preços. E para você ver como isso vai funcionar na prática, vamos colocar aqui embaixo a plotagem. Então eu vou colocar uma nova seção aqui, seção de plotagem. Então para isso a gente vai colocar aqui o comando plot. Eu vou colocar aqui o valor do MACD que eu quero plotar. Primeiro, então, vamos plotar isso. Vou dar um play aqui no código e você vai ver o MACD plotando aqui do lado direito. Vou aumentar aqui um pouco o gráfico e aí é curioso para você já pegar mais uma sacada aqui. Veja só como o MACD está como linha, né? E aí mais um detalhe.
Muita gente às vezes chama no YouTube falando, ah, mas por que não tá aparecendo a minha média? Tá vendo esse botão aqui? Esse botão vai dizer que você quer que a plotagem seja no gráfico externo ou dentro do gráfico de preço. Então, quando você clica aqui, você está falando para ele plotar dentro do gráfico de preço. Ah, Danilo, por que não está aparecendo? Porque a escala do MACD, dos valores que a gente está plotando ali, é totalmente diferente. Vamos fazer um exemplo aqui? Vou tirar esse plot aqui e vou colocar um plot, uma média móvel mesmo. Então, vou colocar aqui de uma média, quero plotar a média de 9 períodos do fechamento. Fechei, vou dar aqui um play. Veja só, essa aqui é a média móvel de 9 períodos. Como eu sei porque eu tô plotando ali. Agora, quero jogar lá para dentro do gráfico. Eu clico aqui, ela veio para dentro do gráfico. Aqui, ó. Isso aqui é a média móvel de 9 períodos. Quero colocar ela num gráfico adicional. Clico aqui de novo, ela vem aqui para baixo. Então, sempre que você plotou e não tá aparecendo, clica ali porque ele pode estar plotando dentro de uma escala errada no gráfico do preço, ok? Então, vou tirar aqui só, já explicado isso. Vamos aqui para o plot do MACD. Voltar aqui, plotar o MACD e veja que ele está em como uma linha. Agora, você precisa no código definir que você quer que essa plotagem seja do tipo histograma. Para isso você vai fazer, ó, set plot e aí vai aparecer aqui, ó, type, enter, e aí você vai colocar plot 1 do tipo 1. Fechei, mando executar de novo o código e agora já está em histograma. Veja que o valor da linha, vou passar uma linha reta aqui, por exemplo, ó. Não está muito em cima, né, do valor. Aí se eu pegar aqui, pronto. Tá vendo que a linha tá bem aqui no histograma. Se eu tiro essa informação para plotar como histograma, ele vai plotar como linha, mas veja só que a informação é idêntica. E se eu coloco aqui um plot 0, eu vou pôr plot 2, 0 aqui, eu estou plotando uma linha 0 aqui no gráfico. Aí você percebe exatamente aonde ocorre a informação, aonde o histograma aqui passa a ser 0, né, acima de 0 ou abaixo de 0, ou seja, se o valor é positivo ou negativo. Definido isso, vamos plotar também aqui a média, né? Então, como que a gente vai fazer? Valor, média, MACD. E eu vou plotar aqui, ó, o plot 3. Vou dar aqui um carregar e a média está ali. E só para facilitar a gente enxergar aqui a média, eu vou só aumentar aqui a espessura dela. Então, a gente usa esse comando aqui para o plot 3, espessura 3. E a gente vai engrossar um pouco essa linha. Não vou mudar as cores, porque isso aqui é só referencial. A gente pouco importa essa plotagem, mas depois você pode brincar aí. Importante só frisar, né, que quando a gente está utilizando aqui o comando Paint Bar e ele está pintando o box com uma determinada cor, essa mesma cor se aplica não somente para o box, né, para o candle, mas também aplica para o referencial dele aqui no gráfico externo. Então, seja a linha da média, seja aqui o histograma, ele vai ser da mesma cor. Então, se a gente está pintando aqui o box de branco, não adianta você vir aqui, selecionar aqui uma cor para o plot 3, por exemplo, porque essa cor aqui, esse comando Paint Bar, ele sobrescreve a cor que você definiu para o indicador. Tá bem? Então, a gente não vai colocar a cor aqui, é só um referencial para a gente acompanhar as entradas e as saídas, mas caso você queira pintar, lembra-se disso. E se você estiver pintando aqui de branco, ele vai continuar branco também no indicador. Se você quiser, de fato, pintar o indicador, aí você muda essa regra aqui da coloração da maneira que você preferir aí. E vamos lá para a configuração do próximo passo. Uma vez, então, que a gente já carregamos, nós já carregamos aqui o indicador, né, as informações do indicador, tanto o MACD quanto a média que se aplica sobre o MACD, vamos para o segundo passo. Deixa eu puxar um pouco o gráfico para cá e vou mudar minha câmera de posição ali também para não atrapalhar. Pronto, mudei minha câmera e olha só, tá vendo essa informação aqui embaixo? É aqui que você tira, tá? Você pode adicionar ou tirar essa informação aqui. Então, só clicar aqui nesse ícone que você tira essa informação ali de baixo. Da mesma maneira, essa coluna da esquerda ali onde a gente tem o nosso repositório, né? O diretório, vamos chamar assim, para a gente buscar ali nossos indicadores. Feito isso, a gente está aqui já com o código, vamos para o próximo passo, que é o passo 2, né? Já definimos então juntos aqui o passo 1, então nós já fizemos aqui a definição, né? Já carregamos aqui o indicador com os valores que a gente definiu. Agora a gente vai para o próximo passo aqui, que é a definição do sinal de entrada. E qual que vai ser o sinal de entrada? É o que a gente definiu lá atrás, né? Então, sinal de compra aqui vai se basear em quê? Primeira informação que a gente precisa falar para ele é que o MACD precisa ser acima de 0 para compra, certo? Então, o valor de MACD precisa ser acima de 0. Então, essa é a primeira informação. E qual outra informação importante que a gente precisa definir? Que o valor de MACD precisa ser também maior do que o valor da média MACD. Essas são as duas informações que a gente precisa definir para compra. E para venda, exatamente o inverso.
Então vou aqui tirar, então vou tirar essas duas barras, eu tô tirando o comentário dessa linha, vou colocar aqui a informação idêntica da linha de cima, só que a gente não pode esquecer de alterar. Então primeiro aqui ele tem que ser o valor de MACD abaixo de 0, então ele tem que ser um valor negativo, e ele também precisa estar o quê? Abaixo da média do MACD. Feito isso, já acabamos aqui o passo 2. Então veja só que quando a gente utiliza esse código base, é muito rápido você programar qualquer robô, né? Então aqui já definimos o passo 2. Vamos agora para o passo 3. Vamos fazer o quê? Definir a sinalização de saída. Quais serão as nossas sinalizações de saída, tanto para compra quanto para venda? Vamos aqui, tirei aqui o comentário dessa linha e vamos definir juntos. A gente vai sair da compra quando o valor de MACD for menor do que o valor da média do MACD. Feito isso, ele já vai sair da operação. E para venda é idêntico, só que o inverso, né? O valor de MACD precisa ser maior do que o valor da média, ou seja, está enfraquecendo, é isso que a gente quer pegar. O momento que o MACD começa a enfraquecer no sentido contrário, né? Então no sentido de compra, se a gente quer que o MACD continue superando a média das últimas barras do histograma. E quando a gente quer que saia, né? Que ele saia quando o valor de MACD esteja mais fraco do que a média X. No caso aqui a gente está colocando uma média de 9 valores, né? 9 histogramas ali passados. Da mesma maneira para o stop V. Então, stop V também quando enfraquece, o que vai acontecer? O MACD fica acima, né? Ou seja, mais positivo do que a média. Então, feito isso, a gente já definimos aqui juntos a entrada e saída. Praticamente acabou o nosso robô. Simples assim, você acaba de ter aí um robô de MACD pronto em questão de segundos. E isso eu mostro para vocês a facilidade de fato que você pode aplicar todo o conhecimento que a gente traz aqui no canal para você criar seus outros indicadores. Ah, Danilo, eu posso utilizar essa mesma regra em outro indicador que não seja MACD? Sim, você pode utilizar essa regra em outros indicadores também, né? Então, muita gente já criamos aqui no canal o robô do CCI, utilizando o RSI, enfim, cruzamento de médias, e você pode pegar aqui todas essas informações e cruzar essas informações do MACD junto com outros setups que já desenvolvemos aqui também no canal. Então, vamos ver juntos aqui, ó, já estamos com a plotagem e vamos ver se ele vai estar executando corretamente aqui no gráfico. Vamos voltar aqui para o misto. A gente já tem aqui a execução, daqui a pouco a gente vai ver o resultado juntos. Aqui ele está na vale de um dia, mas a gente definiu lá que a gente vai utilizar no 17R, né? Então, vamos colocar aqui no 17R. O MACD aqui embaixo, ó, deixa eu ajustar aqui a tela. Pronto, ajustei aqui a tela e vamos ver se de fato está respeitando a nossa entrada e a nossa saída. Uma coisa importante aqui quando a gente está falando de box, para quem já opera, já sabe, mas para quem não opera, tá vendo esses boxes aqui? Estão cinza, veja só. Esses boxes são boxes de gap, ok? Então aqui na virada do dia, se a gente pegar aqui a data, deixa eu vir aqui com o mouse. Esse box aqui foi o último box do dia 12/6. Quando eu venho para esse próximo box aqui, ele já é do dia 13, ó, dia 13 e dia 12/6. Só que aqui foi o gap. Então ele deu todo esse gap aqui, o primeiro box de fato aberto tá aqui. Somente esse box que é considerado aqui na nossa operação. Esse box aqui que respeitou a regra tanto do MACD ser positivo quanto estar acima da média. Então no fechamento desse box ele fez a compra que você pode ver aqui. Essa a sinalização verde aqui foi a compra. E quando que ele sai? Ele sai justamente o que a gente colocou lá na regra. Quando fecha o primeiro box e coincide do MACD, né, da barra do histograma, ser menor do que a média, ele sai da operação. E assim ele fez. Tá aqui o sell to cover. Da mesma maneira a venda. Vamos conferir já a venda aqui. Aqui nós temos uma venda. Quando aconteceu a venda? No fechamento desse box, e confirmou o histograma abaixo da linha 0, ou seja, o histograma negativo, e ele também está abaixo da média. Logo, no fechamento desse box aqui, ocorreu a entrada. E quando que ocorreu a saída? Quando ocorreu aqui o primeiro histograma, e aí uma observação, olha só, não foi nesse box aqui. Parece pra gente que visualmente foi esse histograma aqui que fechou acima da média. Mas veja só, foi este aqui. É porque o código ele vai respeitar se foi valor ali, né? Um valor muito irrisório acima da média. Então, foi nesse aqui, no fechamento dele, né? Que aconteceu a saída. Então, isso é importante você analisar e saber na hora de você acompanhar e fazer a análise dos seus backtests. Tá bem? Então é sempre no fechamento do box. Então nesse exemplo aqui, ó, esse box fechou e aí o histograma estava abaixo de 0 e também abaixo da média. Então ele deu entrada. Então no fechamento dele ocorreu a venda. E quando aconteceu a saída? A saída foi nesse box aqui, no fechamento desse box. Fechou esse box, vamos ver ali a regra. A regra é
Tá aqui o histograma e veja só o detalhe. Talvez se você estivesse operando esse setup na mão, você não iria perceber o histograma está acima da média. Então, quando ele fechou acima da média, né, não importa o valor, a quantidade de valor, porque a gente não definiu, mas você pode definir a distância, você pode colocar isso no código e customizar esse código. Então, no fechamento desse box, aconteceu a saída aqui da operação. Definido, a gente já conferiu tanto entrada de compra, quanto saída de compra, quanto entrada na venda e também saída. Está, então, validado aqui o nosso código desse nosso robô do MACD. Então, vamos juntos aqui, puxar para a direita e vamos juntos ver o resultado que teve este robô aplicado na Vale. Então, vamos ver aqui a Vale 16Rs. Por nosso padrão, a gente vai utilizar aqui 1000 ações, né, que você pode utilizar facilmente nas corretoras de forma alavancada para o day trade. Caso você queira depois verificar os resultados em day trade, né, lembre-se que sempre tem aqui para você selecionar qual o horário, né, de abertura da posição, qual o horário que ele para de entrar, né, em novas posições, e também aqui essa outra configuração de risco, onde você pode colocar a pausa e qual que é o valor que ele encerraria. Então ali você seleciona caso você queira que essa operação feche no day trade. Eu vou manter aqui no swing trade, mas depois você pode fazer seus próprios testes aí e simulações tanto na Vale quanto em outros ativos e também em time frames, né, em gráficos diferentes. Então vou clicar aqui para a gente ver juntos esse resultado. Olha lá, um belo resultado, 60 mil reais. Claro que é um ano de operação, swing trade, né? Então a gente já conferiu ali, vou trazer aqui o gráfico um pouco mais para cima e vamos analisar juntos aqui o resumo. Então aqui o saldo líquido de 60 mil reais, 906, um percentual de acerto de 39%. Acertar menos que 50% não é problema quando você tem um payoff bom, né? Uma relação risco-retorno interessante. Aqui, a média de operações vencedoras, né? Cada operação vencedora teve uma média de R$ 886 reais, e quando foi perdedora, 460, então bem menor. Da mesma maneira, a maior operação vencedora teve um valor aqui, um saldo de R$ 4 mil reais, e a maior operação perdedora de R$ 2 mil reais. Aqui abaixo a gente tem o drawdown, que ficou em 37%. Não é um drawdown que eu gosto muito, eu acho que dá para trabalhar aqui para deixar um drawdown menor. E o declínio, né, de trade a trade de 8,48, que relativamente tá ok. Mas esse declínio de topo ao fundo aqui, eu acho que vale melhorar caso você queira evoluir para levar para uma operação em conta real, tá? Mas tudo que a gente fala aqui, lembra-se que isso aqui é um resultado de backtest, não garante nenhum tipo de resultado. O mais importante é você pegar todo esse conhecimento e fazer seus próprios testes, chegar às suas próprias conclusões. E aqui está o resultado, nada mal, né? O resultado final realmente é muito bom, acima de 60 mil em um ano de operação, né? O que não me agrada muito é esse drawdown. Sempre busco, né? E sugiro que vocês também façam o mesmo, buscar operações, buscar configurações, vamos chamar assim, e dê menos drawdown, né? Claro, quanto menos drawdown, melhor. Não existe drawdown zero e também não acredito em drawdown de 0, alguma coisa quando a gente está falando de bastante operação. Nesse caso aqui a gente está falando de um gráfico de 17 Rs, né? Claro, quando a gente vai para um gráfico bem maior, sim, acredito, porque aí você tem menos operações durante o ano, né? Você teria, sei lá, 15 operações no ano, né? Aqui nós estamos falando de um volume bem maior, né? Então deixa eu tirar aqui e voltar lá para o resumo. A gente está falando aqui de quase 600 operações. Em 600 operações, ter um drawdown de 0, alguma coisa é muito difícil, tá? Porque você pode entrar numa sequência ali de perda, e é isso que aconteceu nessa situação. O que eu acredito que pode ser feito é você encontrar uma configuração para sair antes. Por exemplo, uma definição de uma ordem oco para definir o take profit, o stop loss. Outra maneira que você pode também utilizar para diminuir. Aqui no risco você pode tanto definir seu limite de perda e limite de ganho. Então, para quem está usando no day trade, por exemplo, isso é fundamental. Então, são várias configurações que você pode fazer seus testes e diminuir essa proporção de drawdown aqui. Vou deixar para você fazer essa lição de casa, encontrar outros caminhos aí, mesmo aqui na Vale, porque eu acredito que esse setup foi bem interessante aqui no gráfico de 17Rs. Você pode encontrar uma outra configuração aqui para a própria Vale, né? E também utilizando outras configurações para você levar para outros ativos também. Vou fazer o seguinte agora, vou salvar esse arquivo. Então vai ser aqui o Clube do Robô, underline, MACD. Lembrando que não pode ter espaço nesse nome, né? YouTube. Esse aqui vai ser o nome do nosso robô de hoje. Uma vez feito o backtest, é importante você considerar os custos que você vai ter com essa operação. Aqui no caso,
a gente teve 577 operações, né, nesse backtest, que não é uma grande quantidade olhando para um ano inteiro de operações. E você, como que você faz para incluir aí o seu custo? Você vem aqui no próprio gráfico aqui do backtest, botão direito, custos de corretagem, e você adiciona aí os custos que você tem na sua corretora com relação às operações. Outra coisa que é importante você fazer é considerar o slippage, né? Então, se você não sabe o que é slippage, é o escorregamento da ordem, né, que você pode configurar aqui. O que seria isso? Você pediu para ele entrar numa certa posição, né, num certo nível, por exemplo, aqui no fechamento desse box. Como você entrou ao mercado, a gente entrou ao mercado, ele poderia ter pego alguns ticks para baixo. Quantos ticks pioraria o seu resultado? Então, isso é importante, porque quando você faz um robô com um take profit, com um target muito curto, como fosse um scalping, isso vai impactar muito, porque a quantidade de operações que você vai ter no final de um ano vai ser muito mais que 577 se você estiver operando muitas vezes por dia. Quando você coloca aqui a quantidade de slippages, você vai ver, ó, tá 60.900 de resultado. Ele diminui, mas continua positivo. Claro, vai chegar num certo limite que ele vai passar a ser negativo. Mas se você colocar aqui um slippage e já der negativo, cara, sinceramente, não vale a pena você evoluir este robô para entrar numa conta real. Teste bastante, porque se você de fato confia nesse operacional, pode ser que funcione. Eu não recomendo, porque o risco de dar errado é muito grande. Então eu vejo muitas pessoas falando, poxa, eu tô usando um robô que eu comprei até, só que na conta simulação funciona bem. Por quê? Na conta simulação você não tem fila, né, da ordem, você não tem várias coisas que na real você vai ter. Aconteceu o slippage na conta real, é muito mais fácil acontecer isso, porque a gente conhece o mercado, às vezes o mercado vai rápido e acaba tendo de fato o slippage. Então toma cuidado, se você colocar aqui 2 slippage já der negativo, toma cuidado aí antes de você colocar na conta real. Beleza? Feito isso, muita gente tem pedido para trazer robôs para mercado futuro, né? Então, eu sempre falo, todos os robôs que a gente traz aqui no canal, você pode aplicar em qualquer ativo. E aí você precisa calibrar esses indicadores. Então, por exemplo, uma média móvel, né? Um cruzamento de média móvel, que você utiliza valores de média móvel para um gráfico de 15, 30 minutos, talvez vai ser uma média móvel diferente caso você queira rodar num gráfico de 1 minuto, né? Então, toma esse cuidado, essa calibragem é importante quando você vai mudar de ativo. Então, vamos colocar esse mesmo operacional aqui para mostrar que todos os robôs funcionam em qualquer ativo, vamos levar ele para o mini índice, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar aqui o Infut, então vamos carregar aqui o gráfico do Infut, vamos definir aqui o Infut num 40R, que a gente sabe que nem é tão pequeno, né? 40Rs aí, tem gente que já considera um gráfico grande, mas depois você pode encontrar outras configurações, pode fazer seus próprios testes aí. Vou diminuir aqui a quantidade de contratos para um mini, né? Então a gente está aqui utilizando um Infut com um mini no gráfico de 40Rs. Vamos dar um play aqui, vamos ver o resultado juntos aqui. Às vezes ele não carrega, você vem aqui em operações e volta, ele carrega o valor. Olha, deu até um resultado interessante, 4.287. Vamos ver aqui a operação, a primeira operação, então ele tá pegando, ó, 17/6/2022 até 15/6/2023, então tem um ano de operação aqui. Vamos ver aqui a curva de patrimônio. Tem bastante drawdown, né? Tem bastante zigue-zague. Eu não gosto muito, então aquilo que eu falei, a gente só jogou aqui na mesma configuração pra cá. Mas tem uma questão que a gente pode melhorar, vou mostrar aqui pra você. Deixa eu tirar aqui o resultado. Vamos voltar aqui pro MACD. Tá vendo que o MACD ficou dessa maneira? Basta você fazer aquilo que eu comentei lá no começo. Clica aqui, volta o MACD. Pronto, ele já reajustou, foi porque eu mudei o gráfico, então ele fica meio distorcido ali por conta da escala, tá? E eu vou utilizar esse vídeo aqui para mostrar para você como você pode, por exemplo, buscar uma melhoria nesse setup ou qualquer outro, né? Então vamos tentar incluir aqui juntos um filtro. Vamos voltar aqui na estatística e vamos ver aqui o resultado. O resultado hoje aqui, com esse setup da maneira que está, tá dando um resultado aqui no índice futuro, né? Pro mini índice futuro, no gráfico de 40R, utilizando um mini contrato, esse valor de 4.287. E o que a gente pode tentar fazer? Tentar melhorar esse percentual aqui de assertividade, né? Ou também os valores aqui de ganho, para ganhar mais quando está ganhando ou perder menos aqui quando está perdendo. Então, uma das maneiras que a gente pode fazer é tentar tirar um pouco do ruído, né? Um ruído das operações. E aí vamos lá para o gráfico para definir qual será esse filtro, né? Então, vou tirar aqui a estatística e vamos olhar aqui o MACD. E olha só essa situação aqui. Aqui aconteceu um loss. Aqui ele vendeu nessa posição e saiu da operação nessa outra posição aqui, nesse fechamento desse candle. Então, tomamos um pequeno loss ali. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Tentar evitar esse tipo de operação. E para você saber o valor MACD, basta você vir com o mouse, clicar aqui sobre ele, parar o mouse em cima, que ele deu o valor ali, ó, menos 45,32. Então aqui onde a gente estava considerando para o MACD entrar quando for abaixo de 0 e também abaixo da média, né, que é essa regra que nós colocamos aqui,
que era abaixo de 0 e também abaixo da média, a gente vai mudar, que ao invés de ser abaixo de 0, tem que ser abaixo de 45. Vou colocar 46 para a gente ter certeza ali da operação. Aqui eu vou voltar só um pouco o gráfico, eu mexi, e vou dar um play ali, dar um reiniciar. Quando der um reiniciar, olha só o que vai acontecer. Aqui não tem mais aquela operação de venda. Então, com isso, a gente já diminuiu um ruído que estava acontecendo. Isso pode ser benéfico ou não, a gente vai ver depois no resultado. Então, feito isso, a gente pode, vou só limpar aqui, voltar para o resultado e a gente vai ver qual que é o resultado. 4.570, não mudou muito, mas você pode brincar. Então, vamos voltar ali e vamos também tirar talvez eventuais ruídos do positivo também na compra. Então aqui a gente vai colocar um valor um pouco menor, vou colocar 25 e 25 para ficar igual, tá? Então imagine aqui que tudo que tiver o MACD entrando abaixo de 25, nesse caso, ó, 22,25, não entraria. Então essa compra aqui demoraria mais para entrar. Então entraria a partir daqui, ó, 30. Tá da mesma forma na venda. Então vou dar um reiniciar aqui, vamos ver o resultado. Ó, o resultado de 4.000 foi para 7.000. Então melhorou consideravelmente, olhando simplesmente aqui o resultado final, né? A gente precisa também olhar aqui o declínio topo a topo, né? Não tinha comparado antes, vou só voltar aqui para zero, então vou voltar aqui os valores para zero. Então voltei para zero aqui os valores, vou reiniciar. Ó, era 64% de drawdown, praticamente não é um setup que eu operaria. Agora, colocando esse filtro aqui, que depois você pode fazer seus próprios testes aí, a gente desce o drawdown para 26, começa já a entrar no nível legal, aceitável. Eu gosto de abaixo de 15, né? E aqui o valor líquido já está bem maior de 7.000. Vamos ver qual que vai ser o resultado aqui do patrimônio? O patrimônio já melhorou também, tá? Não tá dos melhores, vamos chamar assim, né? Mas já tá bem ascendente. Deixa eu tirar esse rabisco daqui. E você vê como você pode também colocar aí os seus filtros, tá? Então, aqui pro mini índice se comportou melhor aqui o resultado do backtest, utilizando esse filtro de 25 e menos 25. Mas você pode fazer seus testes aí de acordo com o ativo e também com a janela operacional, né? Com o gráfico que você está selecionando. Beleza? Então, feito isso, já salvei aqui, vou salvar com essa modificação, o mini índice, mas lembre-se de você alterar esse valor de acordo com o ativo que você vai testar. E agora eu vou pegar todo esse código aqui e levar ele na íntegra lá para a gente rodar no Black Arrow. Vamos lá? E aí, tá gostando desse conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e habilitar o sininho para você não perder nenhum vídeo e receber os códigos fontes desses robôs em primeira mão. Ah, e se você acredita que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos, manda naqueles grupos de traders e vamos juntos criar uma grande comunidade. Pronto, já estamos aqui no Black Arrow, né? A carinha é muito parecida do Profit, mas a gente já está aqui no Black Arrow Pro. E o caminho para a gente entrar lá no editor de estratégias e fazer o backtest é o mesmo do Profit, né? Então você vai vir aqui em estratégias, editor de estratégias, vai abrir essa janela, clicar em estratégia em branco e maximizar essa janela aqui, que é do editor de estratégias. Apagar qualquer informação que esteja aqui e colar exatamente o código que a gente criou lá no Profit. O único detalhe é que a gente fez aquela última modificação para rodar no ativo lá do mini índice. Vou voltar aqui para zero para deixar o operacional padrão que a gente definiu lá no início do vídeo. E também vou selecionar aqui o ativo. Muita gente tem pedido para a gente trazer automações aqui, robô, para o Gold. Vou diminuir a periodicidade, né, para vocês conseguirem rodar essa automação aqui numa periodicidade menor. Então, poder rodar aí talvez no Day Trade. E o resto das configurações vou deixar padrão aqui inicialmente, beleza? Feitas as configurações, vamos dar um play aqui e vamos ver juntos qual será o resultado. Olha, 5.238 dólares. Muito bom resultado. Deixa eu diminuir aqui e vamos analisar juntos aqui esse resultado. 5.238 dólares, ótimo resultado. Num declínio de 14,96, tá muito mais próximo daquele objetivo que a gente falou, abaixo de 15. Claro, quanto menor, melhor. 10% é ótimo. Dependendo da periodicidade, claro, né, do ativo que você está operando. Teve aqui nesse período 674 operações, relativamente ok. Vamos depois ver qual que é a periodicidade que vai estar lá no patrimônio. A média de operações vencedoras, né, 65 dólares, então a média quando ganha 65 e quando perde 33. Muito bom. E a maior operação vencedora foi 694 dólares e a maior perdedora foi 292 dólares. Excelente. Deixa eu apagar aqui e vamos lá ver qual que vai ser a curva de patrimônio. Olha só, curva de patrimônio muito boa. Aqui, veja só, tem um detalhe, né? Quando a gente está com um gráfico de 5 minutos, existe uma limitação aqui tanto do Profit quanto aqui no Black Arrow. Claro, você pode depois ir arrastando e puxando mais tempo gráfico
Aí, então, para isso, você vai puxando aqui para trás, né? E para conseguir mais tempo gráficos aí para trás, mais, o máximo que você puder. Depende, se você colocar um gráfico de 1 minuto, você não vai conseguir voltar muito no tempo, né? Você não vai conseguir carregar tanta informação retroativa. Então, nesse caso aqui, para ficar melhor um gráfico, quando você não consegue mais voltar para trás, você olha aqui a primeira data, ó, aqui tá mostrando 27/4. Aí, para ficar melhor da gente enxergar ali a curva de patrimônio, você vem aqui e filtra esse período. Então, vou pegar aqui, ó, em 2023, abril, dia 27, que nós vimos ali. Ok, ele vai recarregar esse gráfico aqui para esse período que estava lá. O resultado não muda em nada, tá? Deixa eu reiniciar aqui. Não muda nada, continua o mesmo valor, porque a gente está pegando exatamente o período que estava sendo trago aqui, né? Que está disponível aqui no gráfico. Depois você pode testar outras periodicidades. É importante você sempre saber que para, de fato, chegar num setup que mostra para você que é vencedor, que vale a pena ir para a conta real, você precisa ter testes em vários períodos diferentes. Não adianta você testar uma semana ou um mês que seja, e quando você puxa para mais tempo, ele dá muito prejuízo. Então, toma esse cuidado para você, de fato, não fazer o overfitting, que a gente fala, né? Você configurar muita configuração ali, deixar ele muito apertado, perfeito para aquela periodicidade mínima ali. Porque quando você levar para uma periodicidade maior, tende a dar prejuízo, porque o overfitting é prejudicial aí para qualquer backtest possível, tá? Então, aqui é um gráfico que ficou bem bonito, tá? Ao menos para esse período aqui. Tem mais de $5.200 num período de poucos meses, né? Impressionante. A gente tá falando aqui do final de abril, né? Então, praticamente maio. Então, a gente puxasse aqui maio. É que eu não vou puxar porque tiraria, né? Esse pequeno prejuízo aqui. Aí, de fato, aumentaria o resultado. Então, a gente pegando todo esse período aqui, a gente tá falando aqui maio inteiro e metade de junho, né? A gente tá aqui praticamente hoje é dia 16 de junho. Então, o resultado é realmente impressionante. Muito bom aqui. Operando aqui nesse ativo Gold num gráfico de 5 minutos. Né? Então, excelente. Com uma quantidade aqui de 0,25 lotes. Mas você também pode simular aí pela quantidade de lotes que você quer operar. Eu quero operar no 0,1. Tá bom, você põe 0,1 ali, vê qual é o resultado. Ah, não, eu já tenho uma mão maior, quero simular com uma mão maior. Que se fosse o dobro ali, 0,5, daria o dobro de resultado aqui, ok? Mas sempre, antes de você ir para uma conta real, teste muito esse setup, testa ele aqui no backtest, coloque ele numa conta simulação antes de ir para uma conta real. Mesmo utilizando o robô, gestão de risco em primeiro lugar. Você não pode tirar os olhos da gestão de risco. Então não adianta você pegar um robô aqui do canal e querer colocar na conta real aí às cegas, que pode dar muito ruim. Então toma esse cuidado, testa muito bem qual que é a importância, qual que é a vantagem de você saber programar, de você ter os nossos robôs e fazer os testes de backtest, porque você consegue se aproximar muito mais da realidade do que simplesmente eu passar para você um setup aqui do MACD e falar assim, ó, isso aqui dá bom, e você não tem um mínimo backtest aí feito para saber se de fato aquele setup dá bom. Aqui, pelo menos, você consegue colocar o setup, colocar aí, fazer o backtest, fazer as simulações, considerar a slippage. Então aqui também, importante, ó, vou voltar aqui no resultado de $5.200, vou colocar aqui slippage, por exemplo, ó, quanto vai dar de resultado? Ó, continua dando positivo, mesmo com 6, se vai aumentando aí, você vai ver. É importante você sempre considerar os slippages, porque a gente sabe que na prática vai acontecer, né? Da mesma maneira, os custos, né? Então, se quer colocar custo aí, uma simulação de custo, você pode clicar com o botão direito e colocar os custos aí da sua corretora aí aproximado, pelo menos, para você ter o valor mais próximo possível. Olha só que ganho bonito aqui. Vou até puxar esse gráfico, eu não tinha olhado, vou tirar aqui a estatística. Olha que ganho bonito que teve aqui. Foi daqui a aqui. Foi 1,41% em uma hora. Não sei se foi notícia aqui. Quem tá acompanhando aí o Gold há mais tempo aí pode saber. Ó, foi dia 15 de junho, ó, foi ontem. Ontem, um operacional aqui bem bonito. Então, é isso, gente. O robô tá pronto. Vou voltar aqui para você poder tirar um print aí, caso você queira copiar esse código. Tirar ele aqui. Então, tá aqui, ó. Você pode pegar ele na íntegra aí. Código que a gente desenvolveu juntos aqui no canal, tá? Então, tirou o print aí. Vou dar um salvar como sempre, colocar aqui também no Black Air. Vou salvar aqui Clube do Robô. Vai ser aqui o MACD YouTube. Então, lembra-se que você não pode pôr espaço. Dê um salvar. E agora, para você ter esse robô, você pode copiar linha a linha, conforme a gente foi criando ao longo desse vídeo. Ou você pode optar por um caminho muito mais fácil e também não ter o risco de copiar uma linha errada e dar um problema aí no seu robô. E eu vou te falar quais são esses caminhos muito mais fáceis de você ter esse código-fonte completo. A primeira forma para você ter acesso a esse código-fonte completo é uma super novidade aqui do canal, que é você se tornar um membro apoiador. Ao se tornar um membro Elite, você terá acesso direto aos códigos-fontes mais recentes desenvolvidos aqui no canal.
E para você se tornar um membro apoiador, basta você clicar no botão que tem logo abaixo do vídeo chamado Seja Membro. A segunda forma para você ter acesso a esse código-fonte completo é você se tornar um membro do Clube dos Códigos. E ao entrar para o Clube dos Códigos, você não terá acesso apenas a este código-fonte completo, mas você passará a ter acesso a todos os códigos-fontes que nós desenvolvemos juntos aqui no YouTube. E os benefícios do Clube dos Códigos não param por aí. Você também terá acesso a todos os códigos que nós desenvolvermos juntos aqui no YouTube por 12 meses. Mas todos os benefícios você pode conferir lá na página, que o link está aqui na descrição. E a terceira forma para você ter acesso a este código-fonte é você entrando lá no nosso Telegram. Lá disponibilizarei este link para você baixar este código-fonte inteiramente grátis. Mas seja rápido, porque esse código vai ficar disponível apenas por poucos dias. E se você entrar no Telegram e esse código-fonte não estiver mais disponível, não tem problema. Você estando dentro da nossa comunidade no Telegram, ficará por dentro de todas as novidades aqui do Clube do Robô Trader. E para você que já quer colocar este robô que nós desenvolvemos hoje aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo aqui com passo a passo de como você configura e coloca para rodar o robô aí na sua conta. E esse outro vídeo aqui que o YouTube vai recomendar para você. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado e te espero lá no próximo vídeo, que pode ser esse ou esse. Te vejo lá. Valeu!